Oi, gente, voltando aqui. Então, continuando aquele exercício, só para vocês saberem, exercício 871, a resposta que vocês devem ter encontrado é de 521 kJ por mol, baseado na equação. Mas a valor experimental, 808 kJ por mol. Qual seria a explicação para essa diferença, hein? Será que alguém tem algum palpite? Vou deixar vocês aí pensarem e depois a gente discute numa aula, no encontro virtual, ok? Configurações eletrônicas de íons dos elementos representativos. Elementos representativos são aqueles que excluem o meio da tabela periódica, os metais de transição. Então, elementos representativos são as famílias ou colunas 1, 2, e depois as colunas a partir do elemento boro, né? Que seriam as colunas 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os gases raros, os halogênios, os chalcogênios, as famílias respectivas do nitrogênio, carbono e boro. Esses são os elementos representativos. São derivados da configuração eletrônica dos elementos com o número necessário de elétrons adicionados ou removidos do orbital mais acessível, isto é, o orbital mais externo. E as configurações eletrônicas podem prever a formação do íon estável. Por exemplo, a configuração do elemento magnésio neutro. Ele tem o cerne, o núcleo do neônio, 3s2, uma vez que o número atômico do magnésio é 12. Magnésio mais teria a configuração neônio 3s1, então não completou ainda a configuração de um gás raro igual ao neônio. Magnésio 2 nós removemos, o magnésio perdeu os dois últimos elétrons do subnível 3s, então ele fica agora com a configuração neônio e, portanto, a configuração estável. Então, magnésio 2 é a configuração mais estável do magnésio, enquanto o magnésio mais 1 ainda não atingiu estabilidade. O cloro, na forma neutra, né, o átomo, elemento cloro, tem a configuração neônio 3s2 3p5, uma vez que o número atômico do cloro é 17. Já o íon ânion cloreto Cl- significa que o cloro agora ganhou um elétron, então ele passa a ter a configuração neônio 3s2 3p6, que é exatamente a configuração igual à do elemento argônio, né? Que também é um gás raro, com 18 elétrons, e a configuração, então, estável. Os íons de metais de transição, as energias de rede compensam a perda de até 3 elétrons em geral. Mas, acima disso, elétrons removidos de orbitais em ordem decrescente. Os elétrons são removidos, por exemplo, do subnível 4s antes de serem do subnível 3d. É o que acontece com íons de metais de transição. E íons poliatômicos são formados quando tem uma carga global em um composto contendo ligações covalentes internas, que é o que acontece, por exemplo, nos ânions sulfato, no ânion nitrato, perclorato, oxalato, carbonato e assim por diante. São chamados íons poliatômicos. Quando dois átomos semelhantes se ligam, nenhum deles vai ter tendência a perder ou ganhar elétron para chegar no octeto. E eles preferem compartilhar pares de elétrons de forma que cada um atinja o octeto. Cada par de elétrons compartilhado constitui, então, o que nós chamamos de uma ligação covalente. Por exemplo, se um átomo de hidrogênio se combina com outro átomo de hidrogênio, ao invés de termos H+ e H-, que seriam o ânion hidreto e o próton H+, nós temos uma molécula de H2.
e representamos os elétrons compartilhados numa ligação covalente usando uma linha, um traço, que conecta esses dois núcleos de átomos de hidrogênio. Então, o que nós temos? Positivo, positivo seria o núcleo do elemento hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio contém neutro um elétron. Tá? E o que nós temos? Sabemos da física básica que cargas iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Aqui está representado por vermelho, né, o vetor de atração. Então, o próton do hidrogênio 1 atrai o elétron dele mesmo, assim como também o elétron que veio do outro átomo de hidrogênio. E a mesma coisa acontece com o segundo átomo de hidrogênio. Por outro lado, os núcleos desses dois átomos se repelem, assim como os elétrons também se repelem. Mas no balanço dessas atrações e repulsões, a molécula, aqui representada à direita em B, por uma nuvem, e aí nós vemos que nós temos os núcleos carregados positivamente, é um núcleo atômico, um próton, e esse pontilhado, né, de pontinhos azuis seria uma imagem em duas dimensões dos elétrons, né, representando a nuvem eletrônica que envolve, engloba, circunda os dois núcleos de hidrogênio. Nós vemos que tem uma certa maior densidade de elétrons, densidade eletrônica, entre os núcleos, né? E principalmente mais próximos aos núcleos. E ela vai ficando mais difusa, vai ficando mais fraca, enfraquecida, né? À medida que se afasta, mas criando aí como se fosse um sólido de revolução. Nós temos que pensar que, na verdade, a molécula, é claro que ela é tridimensional. Aqui nós estamos apenas vendo como se fosse um corte, né, ao meio, e, portanto, então, temos uma visão em 2D. Isso é um modelo, é claro, gente, tá? Antes disso, Lewis, lá no comecinho do século XX, propôs o que ele chamava de estruturas de Lewis. Então, nós podemos usar os pontos, né, esses pontinhos, são chamados estruturas de Lewis, para representar a ligação entre os elementos. Gente, essa cor aqui em vermelho, tá? Que está chamando a atenção, isso aqui é puramente um modelo, gente. Não existe elétron azul, elétron vermelho, tá? Ainda bem, elétron é apolítico. Desculpa a piada aí sem graça. Mas é que nós podemos usar de cor, quando eu estudava no ensino médio, há muitas décadas atrás, o professor usava a representação de Lewis em pontinhos e letra X, né, xizinho. Então, um átomo ele representava com pontos, outro ele representava com letra X, e aí... Então, elétron é elétron, gente. Não existe elétron X e elétron ponto. Elétron bolinha, elétron xizinho, elétron verde, elétron azul. Então, você pode usar desses recursos como um recurso de aprendizado, tá? Mas não existe essa de que, o elétron da ligação entre o cloro aqui é vermelho e os outros elétrons são azuis. Não, gente, elétron é elétron. Uma vez que a ligação se forma, você não sabe mais qual elétron veio de qual átomo, tá? Da mesma forma, aqui ele está usando a representação, um traço vermelho nesse slide, e nos demais um traço comum. Então, não importa se você usou a lápis, se você usou caneta vermelha, se você usou caneta azul, caneta verde, a cor que você usou é puramente para representar para você mesmo, tá, gente? Não tem o menor significado, a menor distinção. Da mesma forma, o traço a gente tem que entender sempre como um par de elétrons. Então, em ligação química, quando a gente representa, cada traço é um emparelhamento, um par de elétrons, tá? Mas nós podemos tanto usar essa notação em que fica evidente que o átomo central aqui no cloro, ele possui 2, 4, 6, 8, incluindo o parzinho vermelho. Portanto, esse cloro está com octeto. Veja que ao redor dele ficou dispostos 8 elétrons. E a mesma coisa acontece com o cloro da direita. 2 do vermelho aqui, 4, 6, 8. 8 elétrons, octeto. Lembrando que cada traço representa um par de elétrons, como está evidenciado aqui. Então, esse cloro 2, 4, 6, 8
Esse outro cloro da direita, 2, 4, 6, 8. A molécula de ácido fluorídrico, HF. O hidrogênio, lembrando que o hidrogênio ele vai fazer o octeto, entre aspas, com apenas 2 elétrons, né? Um dueto, por assim dizer. Então, o hidrogênio e hélio fazem dueto, ao invés de fazer octeto. Tá? Então, o hidrogênio estabiliza, atinge configuração igual ao do hélio, com apenas 2 elétrons, que representados aqui por esse traço. Já o flúor, ele vai atingir o octeto realmente, igual ao do neônio. Então, 2 aqui do traço, que é a ligação química covalente representada. 2, 4, 6, 8. A molécula da água, aqui está representada em 90 graus, mas é apenas por uma questão que Lewis, historicamente, não sabia na época dele. Não tinha como saber, não existia espectroscopia, não tinha sido ainda inventada no começo do século XX, quando Lewis propôs. Então, só depois é que se foi descoberto que a molécula de água ela é angular e não a 90 graus. Né? Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. 2, aqui da ligação HO, mais 2, 4, 6, 8. A molécula de amônia, NH3. 2 desse hidrogênio, 2 desse outro, mais 2 desse aqui. E para o nitrogênio? 2, 4, 6, 8, octeto. A molécula do gás metano, CH4. Carbono no centro, é tetraédrica a molécula de metano, mas na época de Lewis ele representava, né, como se fosse planar, como se fosse de 2 dimensões e todas as ligações no plano do papel. Hoje sabe-se que não é assim, mas de qualquer forma, o que continua valendo? Carbono faz 4 ligações, ou 4 ligações simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas, né? Ou ainda 2 simples e uma dupla, mas sempre um total de 4 ligações covalentes, é o caso do carbono. E aqui nós temos 2, 4, 6, 8, octeto também para o carbono. Podemos, além de ligações simples, termos ligações múltiplas, quando você tem, além de um par de elétrons, que corresponde à ligação simples, você pode ter 2 pares de elétrons compartilhados, como, por exemplo, na molécula do oxigênio, O2. Então, a molécula O2 tem oxigênio, dupla oxigênio. Aqui, octeto, dueto, né, no caso dos hidrogênios. Aqui, esse oxigênio, a molécula O2, 2 pontinhos, 2, 4, 6, 8 para o oxigênio da esquerda. O oxigênio da direita, a dupla, 2, 4, 6, 8, octeto. A molécula do nitrogênio, N2, ela possui uma tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. Por quê? Cada nitrogênio, na configuração eletrônica neutra do átomo, ele tem a configuração 3s2, desculpa, corrigindo, 2s2, 2p3. Então, ele tem 5 elétrons de valência. E com isso, para que cada nitrogênio, ao se ligar a um outro átomo de nitrogênio, para que os dois atinjam configuração de gás estável, né? Gás neutro, gás nobre, gás raro, ele precisa então de uma tripla. Se cada tracinho representa 2 elétrons, então nós temos 2, 4, 6, 8. Tanto para o nitrogênio da esquerda quanto para o nitrogênio da direita. E a distância entre os núcleos dos átomos diminui à medida que o número de pares de elétrons compartilhados aumenta. Então, a distância de ligação numa ligação simples é maior do que a distância de ligação de uma dupla, que por sua vez é maior do que a de uma tripla. Ou seja, átomos de nitrogênio têm uma distância de ligação bem menor do que, não muito menor, mas menor do que uma dupla, que por sua vez é menor do que uma simples. Numa ligação covalente, os elétrons estão compartilhados. É a ideia básica da ligação covalente. Mas este compartilhamento não obrigatoriamente é um compartilhamento fraterno, né? Entre irmãos, bem igualzinho. Né? Às vezes, dependendo, numa ligação covalente, elétrons podem estar mais localizados sobre um determinado átomo do que em outro. Quando a molécula é homogênea, ela é feita de elementos iguais
e ela é uma molécula diatômica, então nós sempre temos um compartilhamento bem equilibrado. Mas se você tiver uma molécula angular entre átomos de um mesmo elemento, como nós vamos ver, isso acontece na molécula do ozônio, por exemplo, ou quando você tem principalmente moléculas de átomos diferentes, você pode ter um compartilhamento desigual, desequilibrado da nuvem de elétrons. Isso vai implicar que a ligação química possa ser uma ligação polarizada, né? Nós hoje usamos até emprestado disso aí, ficou a ideia de que você tem polos, né, em física. Ah, fulano está polarizado numa certa direção, né? Ou seja, ele tomou partido, né? Tomou uma posição, no sentido de que os elétrons se concentram mais numa determinada região do espaço e com isso uh, polarizado em que sentido? Uma parte da molécula fica com uma maior densidade eletrônica sobre ela, portanto ela fica com um dipolo negativo, enquanto que outra parte da molécula vai ficar com menos elétrons e, portanto, vai ficar carregada positivamente. Linus Pauling, que foi inclusive um grande cientista do século XX, grande químico, ganhador de 2 prêmios Nobel, o Prêmio Nobel de Química, mas também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E a eletronegatividade, Pauling definiu, tem várias definições de eletronegatividade, tá? Eletronegatividade Millikan e outras. Podemos definir eletronegatividade como a habilidade de um átomo de atrair elétrons para ele mesmo numa determinada molécula. Fazendo uma média de muitas e muitas moléculas, tá? Depois de fazer um estudo aí, um estudo estatístico inclusive, Pauling chegou a criar então uma escala de eletronegatividades, em que ele atribuiu um número, o valor 0,7 para o césio, elemento césio, até o valor de 4,0 para o elemento flúor. É importante entender, gente, que a eletronegatividade ela só tem sentido quando você tem a ligação química, ou seja, embora Pauling tenha atribuído e criou uma escala que é uma escala arbitrária, tá? Que hoje você consegue encontrar isso até numa tabela periódica, o valor, não faz sentido você pensar em, o flúor tem sozinho a eletronegatividade de 4. Não, isso é um número que Pauling atribuiu para ele, tá? A eletronegatividade só faz sentido a partir do momento que você tem a formação de uma ligação química. Aí sim você pode falar em eletronegatividade. Então, mas em geral, por uma questão arbitrária, nós analisando a tabela periódica, nós podemos observar e concluir que a tendência é dos elementos da eletronegatividade aumentar ao longo de um período e diminuir, cair, quando se desce numa coluna, numa família da tabela periódica. Então, aqui está resumido. Para hoje nós já temos, é claro, e aqui não estão representados todos os elementos, né? A série dos lantanídeos. Aqui ainda tem o lantânio, tá? Mas nessa tabela não está representada, por exemplo, a série dos actinídeos, ok? Mas o que interessa, nós podemos perceber que aqui em laranja inclui os elementos FON, famoso FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 elementos mais eletronegativos, embora nitrogênio e cloro, na escala de eletronegatividade de Pauling, tem o mesmo valor atribuído, 3,0. Depois vem, na sequência, os elementos em amarelo, que está incluído hidrogênio, boro, carbono, fósforo, enxofre, arsênio, selênio, bromo, telúrio, iodo, polônio, astato, e os elementos no meio aqui dos metais, rutênio, ródio, paládio, ósmio, irídio, platina e ouro. Embora esses elementos são, em geral, considerados metais muito nobres. O rutênio e ósmio nem tanto, mas o ródio, paládio, irídio, platina e ouro, né, são metais nobres, tá? Metais dificilmente reagem, dificilmente oxidam.
A prata está do lado aqui do paládio, mas também é considerado metal nobre, mas vejam que ela tem até um pouquinho já o valor da eletronegatividade dela já está aqui nessa tonalidade de verde aqui, não sei que cor é esta. E os metais alcalinos, lítio, césio, do magnésio até o bário, os alcalinos terrosos, berílio também é um alcalino terroso, mas vejam que ele está já numa outra coloração, escândio, ítrio, lantânio, zircônio, ráfnio, com eletronegatividade abaixo de 1,5. Então, elementos de baixa eletronegatividade, eles tendem, na verdade, são os elementos que tendem a formar cátions, né, perdendo elétrons. Elementos de eletronegatividade mais elevadas são os que tendem a ganhar elétrons formando ânions. Isso de forma geral, tá? Então aqui nós temos as famílias e nessa notação ainda está usando de 1A, 2A até 7A. O livro do Brown, nessa edição de 2005, né, 15 anos atrás, ainda está usando a notação da American Chemical Society, que os elementos A são os chamados elementos representativos, elementos B são os chamados elementos ou metais de transição, tá? Que vai aqui 2B ao mercúrio, cádmio e zinco. E aqui nós temos representado do primeiro período, que é o hidrogênio. Detalhe, não tem eletronegatividade, não é definida para os elementos gases raros, tá? Primeiro, segundo período, terceiro, quarto período da tabela periódica, quinto e sexto período. Até o sexto período que está representado aqui. A eletronegatividade ela vai afetar também a polaridade de ligação. Então, a diferença de eletronegatividade entre dois átomos ela é uma medida da polaridade de ligação. Diferenças próximas de eletronegatividade zero resultam em ligações covalentes apolares. Por quê? Nós temos um compartilhamento de elétrons igual ou quase igual. Se a diferença de eletronegatividade for próxima a 2, em geral nós teremos uma ligação covalente polar, compartilhamento de elétrons desigual. Se a diferença for da ordem de 3, em geral nós temos então uma ligação iônica, porque ocorreu uma transferência radical de elétrons. Um elemento perdeu elétrons para o outro elemento. Okay? E isso leva então à polaridade. Esse mapa de cores aqui, quando as cores são bem iguais, como é o caso da molécula flúor gasoso, F2, flúor ligado a flúor, então nós não vemos uma diferença de coloração, a ligação é covalente apolar. Na molécula de ácido fluorídrico, HF, nós temos uma ligação covalente. Aqui, flúor é covalente, HF também é covalente. Mas, como existe uma grande diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e flúor, nós já vemos aqui em coloração vermelha, significa que a densidade eletrônica está concentrada mais próxima do núcleo de flúor, enquanto que o hidrogênio fica com menor densidade eletrônica, e aqui então optou-se por representar em azul. Então, azul seria a coloração delta positivo, polaridade polarizada positivamente, vermelho seria polaridade negativa. E mais radical ainda, num composto iônico, como é o fluoreto de lítio. Tá? Então, o flúor fica na forma de ânion, fluoreto, e o lítio na forma de cátion, lítio mais. Então, a extremidade positiva, o polo, é representado por delta mais, e o polo negativo por delta menos. Isso leva, então, ao conceito de momento de dipolo. Considerando, por exemplo, o ácido fluorídrico HF. A diferença de eletronegatividade leva a uma ligação polar. Tem mais densidade eletrônica sobre o átomo núcleo de flúor do que sobre o núcleo do hidrogênio. Sendo que nós temos duas extremidades diferentes da molécula, então nós dizemos que a molécula de HF ela possui um dipolo, dois polos. E esse momento de dipolo, representado pela letra grega Mi, essa letrinha aqui,
alguns preferem chamar de mu, mu ou mi, é a ordem de grandeza do dipolo. Mi, momento de dipolo, é dado por essa equação, em que Q é a magnitude de cargas elétricas e R é uma distância. E esse momento de dipolo são geralmente medidos em dBs, tá? Que é em homenagem a um cientista, um físico do século XX, que ganhou Nobel de Química, Peter Debye. Vamos interromper por aqui e daqui a pouco a gente retorna com mais continuação desse capítulo. Até já, gente!